Olá, este é o 8º vídeo de uma série onde eu demonstro como criar um site dinâmico com PHP e MySQL. Neste vídeo eu vou mostrar como criar o arquivo de configuração. Nesse arquivo vai ter todas as definições do nosso site, tá? Ou seja, aquelas definições que não mudam, as nossas constantes. Então vamos até o Eclipse, né? Eu já tenho aqui o projeto aberto, né, do site. A classe conexão que foi feita no último vídeo, né, já está aqui também, né? Lembrando que aqui, ó, no método conectar eu tinha passado algumas constantes, né? Essas constantes não haviam sido definidas ainda. Nós vamos definir elas agora. Eu só vou fazer um pequeno ajuste aqui, que eu vou alterar o nome dessas constantes para ficar melhor, para no futuro a gente não ter nenhum conflito. Eu vou chamar de db_host, onde era host. Onde era user eu vou chamar de db_user. E onde era password eu vou botar db_password. O database eu vou deixar igualzinho. Vou salvar isso aqui. Salvei essa operação. E agora eu vou voltar lá na raiz do nosso site lá. E vou pedir para criar um novo arquivo. Então vou criar um novo arquivo PHP. E vou chamar esse arquivo de config, tá? Ok, config. Bom, aqui dentro desse arquivo eu vou definir todas as nossas constantes. Então, neste momento eu vou definir as definições do banco de dados. Então aqui, vou colocar aqui uma observação. Definições de acesso ao banco de dados. Ok. Arrumar aqui. De dados. De acesso ao banco de dados. Então, agora eu vou definir todas as constantes referente ao banco. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou usar define, né? Define. Aí aqui dentro da função define eu vou passar o nome da constante que eu quero. Então eu vou ter lá a constante dbHost, vai ser a primeira constante. Dentro dessa constante eu tenho que passar um valor. Este valor aqui pode ser através do IP do nosso host, ou pode ser a descrição dele mesmo. Então aqui poderia ser localhost, eu vou usar aqui 127.0.0.1, que é o meu localhost, né? Isso aqui é o IP do meu localhost, tá? Sempre o localhost vai ter esse IP aqui, tá? Quando a gente for hospedar num site, num servidor, num provedor de acesso, a gente vai ter que trocar esse endereço aqui pelo endereço do servidor lá. Tá? Ok, agora eu vou definir o usuário de acesso ao banco. Tá? Então, de novo aqui, db_user, aquele que eu vou usar na conexão lá, né? db_user. Aí qual é o usuário que eu tenho lá para o banco? Eu tenho o usuário root, tá? A gente vai usar esse cara por hora. Agora eu vou definir a senha, né, de acesso ao banco, né? Nesse banco que a gente está usando, que eu estou usando para demonstrar isso aqui, eu tenho uma senha chamada MySQL. Tá? Uma senhazinha que foi criada justamente para isso. Tá, então vamos botar lá MySQL. Essa é a senha. E agora falta definir o que? Definir qual a base de dados que a gente vai utilizar, né? Porque normalmente num servidor de banco de dados a gente pode ter várias bases de dados diferentes, né? Então a gente vai definir através da constante database. Então, database, o nome do banco é site, né? Como a gente já tinha definido, criado anteriormente, o nome do banco é site, só que ele tem que estar entre aspas aqui. Ok, pronto. Está definido, né, as informações de acesso ao banco de dados. Então tem definido informações do host, do usuário, da senha
e do banco de dados que vai ser acessado, certo? Então agora é só salvar. Então vamos só conferir onde é que a gente está usando essas constantes aqui, definidas aqui no arquivo config. Vai ser usada aqui em conexão, tá? Onde a gente conecta no banco de dados. Olha, ele está usando essas constantes. Vamos dar uma olhadinha lá no nosso index.php como é que está agora. Ó, ele tem o header, tem o nav, tem o content, e agora eu posso incluir o config. Por que eu vou incluir o config lá no início, gente? Porque essas definições que estão sendo feitas dentro do arquivo config, elas vão vigorar em todas as páginas do site, tá? Aliás, vamos fazer diferente isso aqui. Vamos tirar isso daqui, Ctrl X. Na página config, na página index não, vamos chamar lá na página header. Essa sim, né? Ó, nosso header aqui. Ó, logo após, antes da gente começar o aqui mesmo, eu já vou carregar o config. Tá? Eu vou carregar o config PHP aqui dentro. Por quê? Para mim não precisar repetir esse include novamente. Então sempre o cabeçalho já vai trazer junto o config, tá? Vou deixar ele aqui, ele está carregando as configurações do site, tá? Vou salvar. Ok. Bom, então, voltando lá para o arquivo de configurações, essas são as configurações de acesso ao banco. Mais adiante a gente vai colocar mais configurações aqui, tá? Por hora é isso. Então, esse vídeo termina por aqui. No próximo vídeo, eu vou começar a demonstrar a criação do sistema de login para esse site. Perfeito? Então, até a próxima.